nós seguimos o Concílio Plenário Brasileiro e a pastoral coletiva dos bispos brasileiros, né? Até 1950, né? Até a morte do Papa. O senhor tem esse documento, monsenhor? Pastoral coletiva? Tenho todo isso, todas essas constituições eu tenho, né? E eu aplico isso e peço, estudo com os padres. Nós temos um grupo privado de estudos, né? Chama-se Clero Brasil, né? Onde eu mando documentos, livros, informativos sobre tudo isso. Como deve ser o padre, como deve ser o clérigo, como deve atuar, tudo. Né? E questão de pastoral, de moral, de tudo. Né? Nós discutimos nesses grupos. Tá? Então, nós seguimos essas normas. Tá? Quem quiser, eu posso mandar. Eu já divulguei nas redes. Né? Trata-se Sim, também... inclusive, monsenhor, para quem não conhece, porque tem gente que não conhece Concílio Plenário e não conhece principalmente a pastoral coletiva, se não me engano, 1915 ou 17. Isso, né? essa 15, daí eu né? sigo, exatamente. Então, o pessoal aqui no Brasil, os padres só seguiam a pastoral coletiva em 1915. Aí veio o Concílio Plenário, aí eles fizeram em latim, e os padres tinham dificuldade de ler em latim, então não mudou nada no Brasil. Tem nada. Até o Vaticano II não mudou nada, porque o pessoal preferia ler a pastoral coletiva e os apelos. Ah, maravilha. Olha só, moço, tem que escanear para a gente. Eu vou escanear e vou mandar para todo mundo aí. Nossa, que maravilha! Então, essa nova edição ela foi publicada junto com o plenário, mas o pessoal usava a coletiva por causa dos apêndices. Exatamente. Explica um monte de coisa. A questão da abjuração está exatamente no apêndice 4. Né? Maravilha. Então, aí, né, nós entramos... Bem, vamos por partes, tá? Exige-se uma explicação mais longa, tá? Então, tudo o que eu sigo é o que era feito pelos bispos, tá? É o que era feito nas dioceses e nas paróquias de todo o Brasil. Eu gostaria que o senhor fizesse mais. Não vou fazer. Como lá na França, como era lá na França. Isso, não vou fazer. Sim. Eu sou do Brasil, sigo os costumes do Brasil, que é o que a igreja fazia no Brasil e acabou. São as diretrizes do clero geral. Tá? Então, se você vai no apêndice 4, que eu publiquei, fala-se modo prático de receber a profissão de fé católica dos hereges e cismáticos, tá? Que se convertem e de reconciliá-los no foro externo com a Santa Madre Igreja. Então, quem vem de seitas heréticas ou de seitas cismáticas se convertem, né? O que fazer e depois como reconciliá-los no foro externo, né? Como torná-los agora católicos, né? Então, aí vem toda uma diretiva, né? São as diretrizes pastorais para isso, como os párocos devem proceder. Né? Então, diz, tratando-se da conversão dos hereges, cumpre, primeiro que tudo, inquirir acerca da validade do batismo recebido na heresia. Geralmente deve ser considerado nulo o batismo administrado pelos Quakers e pelos Socinianos, e válido o batismo administrado pelos anglicanos, ritualistas, pelos velhos católicos, veterocatólicos, e pelos cismáticos franceses, da Petite Église. Interessante. Então, bem, esse é um ponto, tá? E depois das igrejas orientais cismáticas. Então, tem diretrizes para os hereges de várias seitas, não é? Protestantes, né? E também cismáticos, né? Como os cismáticos franceses e os cismáticos orientais, né? Os ortodoxos. Então, analisando o caso do padre Gilberto, né? Ele foi batizado na Igreja Católica, né? No modernismo, né? Por assim dizer, na falsa igreja, né? Em bona fide. Em bona fide, no que ele julgava ser a Igreja Católica mesmo, e que era considerado por todo mundo antes de um aprofundamento. Exatamente. Foi batizado, né? Aham. No progressismo e foi ordenado sacerdote, né? No modernismo, né? Segundo, né? O rito de Paulo VI. Né? Então, quando o padre abandona o modernismo, né? Ele fica na casa da mãe dele, né? Da família dele, e alguns parentes iam nessa igreja brasileira. Por isso que disseram, o padre não veio, vai rezar uma missa lá.
Porque o senhor sabe que a igreja brasileira é praticamente idêntica ao modernismo aí no Brasil. Né? Sim. É idêntico. Um pouquinho pior, eu acho, né? Ela é o que o modernismo deseja ser, mas não pode ainda não conseguiu levar o Vaticano II até as últimas consequências. Exatamente. Cabe um pouco além. Não? Sim. Então, porque o problema canônico se daria se o padre fosse batizado nessa seita, não é? E fosse sacerdote ordenado nessa seita. Aí seria um problema mais grave. Não? Um fiel ou um padre, né? Sim, sim. Isso. Tivesse uma pertença, não Tá? fez uma visita ou prestou serviço. Fiel, Se tivesse... porque a gente nem considera como padre, né? Ele não era ordenado, validamente era um fiel. Né? Mas bem, ele nunca recebeu nenhuma ordem, nem pertenceu, nem foi encardinado, nem oficialmente, não deu nome a essa seita. Não? Nós pedimos isso, né? Esse informe a ICAB, né? E eles enviaram, né, todo o documento de que ele nunca pertenceu a essa seita herética. Né? Que bom saber da boca do Senhor, que fez parte de todo esse processo, e que bom se as pessoas que falam sobre isso aí, sem conhecimento de causa, tivessem ido até o Senhor perguntar, como nós estamos fazendo aqui. E ele nunca foi encardinado. Né? Eu já divulguei esse documento nas redes também. Então já é de conhecimento público. Sim. Então, então não entra na questão da formalidade do Concílio Plenário Brasileiro, que trata da recepção dos hereges, ou seja, quem nasceu, quem foi batizado, tanto é que a gente deve perguntar, né, qual foi a seita ou qual foi o batismo, em que lugar, para a gente saber se foi válido ou não, para refazer, não é, o batismo sob condição ou um complemento do que não foi feito, né, chamado complemento do batismo. Né? E aí sim, não é, fazer a profissão de fé católica, a abjuração e profissão de fé católica. Né? E aí sim ser incorporada na Igreja Católica, né? No fórum externo. Né? Confissão sacramental e tudo isso, absolvição, né, das suspensões, dos interditos. Né? E, bem, todas essas formalidades que devem ser feitas com quem, não é, vem, ou seja, dessa seita, foi batizado, viveu. Normalmente, a diretriz da igreja é: se você pertenceu até os 18 anos a uma seita herética, deve-se fazer todo esse procedimento. Tá? Compreendo. Se você é menor de idade, era levado, ou não estava nem aí, né? Era criança que o pai te levava, não é preciso fazer isso. Só é necessário averiguar a questão do batismo, se é válido ou não, e depois receber os sacramentos na Igreja Católica. Tá? Por exemplo, eu fui assistir um casamento na Igreja Batista. Meu tio morreu, era testemunha de Jeová, eu fui para o enterro dele. Ou eu assisti uma missa nova, mas eu não participei de nada. Então, chama-se assistência ativa ou passiva de cultos acatólicos. Não são da Igreja Católica. Sim. Então, por exemplo, eu vi um padre celebrando a missa numa igreja da ICAB, ou eu vi fotos do padre celebrando ou participando dos rituais numa igreja da ICAB, né? Que foi, acho que acredito que foi o caso, né, do padre. Então, isso se chama comunicatio in sacris, comunicação no sagrado com acatólicos, que é distinto de você ter vindo ou vivido numa seita herética ou cismática. Traduzindo uma linguagem mais simples, ecumenismo. Ecumenismo. É o que nós vamos ver exatamente isso. Né? E aí entra um outro problema grave. Né? Porque quem está no catolicismo falso, né? Quem está no modernismo, é lícito. Isso. Para eles, ecumenismo é a parte da doutrina. Sim. É o que eu vou ler aqui, o que diz o direito canônico, não é pós-conciliar. Então, o caso seria, né, de comunicatio in sacris, de comunicação no sagrado com acatólicos. Não é lícito aos fiéis assistir ativamente ou tomar parte de qualquer modo que seja nas funções sagradas dos acatólicos, por razão de um cargo civil ou tributar uma honra, havendo causa grave,
que, em caso de dúvida, deve ser aprovada pelo bispo. Né? Então, por exemplo, eu devo, sei lá, morreu o governador, que era protestante. O enterro dele vai ser lá na igreja presbiteriana, etc. Então, eu consulto o bispo se eu posso ir ou não. Né? Uhum. Mas, de qualquer forma, a igreja vai fazer uma distinção, ou seja, tudo na teologia é distinção. Sim. Então, quem é maluco não entende isso, né? Quem é radical não entende que há nuances na igreja. Né? É sim ou não, mas não é assim. Né? Então, há assistência ativa e assistência passiva, né? Que o direito canônico fala sobre isso. Né? Então, deve-se consultar o bispo, né? Se houver alguma dúvida. Se pode tolerar a presença passiva ou puramente material nos funerais de acatólicos, nas bodas, nos casamentos, ou em outras solenidades do mesmo estilo, com tal que não haja perigo de perversão nem de escândalo. Aí tem uma nota, né, comentando esse cânon. Né? Eu tenho direito canônico comentado. Né? Sim. Da PAC. Isso. Então, comentando, né, o cânon 1258, vai dizer o seguinte: a assistência ativa ou formal que o cânon proíbe consiste em tomar parte nas funções sagradas dos acatólicos, alternando com eles as rezas, as orações, ou recebendo os sacramentos de suas mãos. Então, né? Por exemplo, eu vou numa missa nova e comungo. Né? Eu vou, isso considerando, né, a igreja conciliar como igreja católica, tá? Que isso aí é uma opinião minha, mas não é definido pela igreja. Né? Não há uma sentença declaratória da igreja para isso. Sim, isso é uma posição nossa, mas não é uma determinação, sim. Claro. Né? A igreja porque não houve ainda essa situação da condenação do modernismo, assim, Exato. dos modernistas, né, dessa seita que, na verdade, é neomodernista, ela não é modernista, ela adota esses erros de outros, enfim. Então, por exemplo, eu fui na Universal, na Assembleia de Deus, aí tomei aquele suco lá e comi um pedaço de pão e fiz as orações lá, protestantes, etc. Isso chama-se comunicação no sagrado, né? Comunicação in sacris, ou uma participação ativa nas cerimônias dos hereges. E a participar de maneira passiva, não ativa, como disse, assistir um funeral, assistir um casamento, mas não rezar com eles, nem receber nada, nenhum sacramento deles. A trabalho tocar piano, por exemplo, em cerimônia, isso acontece também. Sim. Né? Nos Estados Unidos tem muito isso, porque tem católico, protestante, tudo misturado, então, às vezes a pessoa é um católico, trabalha com questão de música, e as igrejas protestantes pagam melhor. Elas pagam, os católicos têm que ser voluntários, porque os católicos são mais pobres. Exatamente. Então, aí vai lá e vai tocar lá alguma coisa. Exatamente. Sim, né? sim, sim. E segue o código, então, né? Que fala o seguinte, né? O Secretariado para Promover a União dos Cristãos publicou, em 14 de maio de 1967, um diretório para a execução das disposições promulgadas pelo Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo, que é o ponto que o senhor entrou. Né? Então, antes era proibido a comunicação no sagrado. Depois do Concílio Vaticano II, para promover o ecumenismo, liberou. Como é que você vai fazer ecumenismo se você não vai rezar com eles, não vai dançar com eles, não vai receber o sacramento, não vai estar na igreja deles? Então, houve uma consistência na atitude do padre Gilberto, na época que ele era modernista, né, de aplicar, bom, eu sou modernista, a nossa doutrina é essa, a gente pratica o ecumenismo. Deus é um só, não importa a religião, tudo Deus só. Isso. Então, assim, Dom Rodrigo, só para, se for possível, se o senhor quiser continuar, continue, mas só para tecer aqui algo bastante decisivo. Pode tecer. Né? Questão de confessionário. Exato. Né? É uma questão de confessionário e vai se confessa desse pecado. Claro. Quando muito, né? Quer dizer, tem que avaliar ali, no confessionário o padre avalia. Então, no Brasil, de acordo com a nova edição da Pastoral Coletiva, 1915, Conselho Plenário Brasileiro, não é um caso de pedido de profissão de fé de abjuração. Perfeito. Sobretudo, nesses casos, das pessoas que vêm do progressismo, que é normal.
Não é? Uhum. Então, nós vamos ver depois as penas, não é? Para quem pratica isso. Não é? Então, normalmente, se é um clérigo, como não foi o caso, não é? Ou se é um leigo, não é? Por exemplo, depois de admoestado, primeira, segunda vez, e o clérigo, não é? Não se emenda, ou o leigo não se emenda, não é? Aí se aplica as penas devidas. Entendi. Tá? Entendi. Perfeito. Então, dá para perceber muito claramente, Dom Rodrigo, que é uma questão técnica, é uma questão complexa, é uma questão que supõe você está num ambiente eclesiástico, tem interação com padres, com, enfim, uma literatura específica, que muitas dessas pessoas que comentam sobre isso não têm sequer ideia da existência. Né? Se fosse perguntar se eles soubessem que da pastoral coletiva, por exemplo, não sabiam nada, não sabem nada, na verdade. Não, ninguém sabe nada. Não tem, e fazer distinções teológicas, coisas mais complicadas. E assim, uma educação meramente livresca não é tudo. Sim, o senhor está no seminário... Dom Rodrigo? Estou ouvindo. Sim. Então, o Dom Rodrigo, nesse ambiente eclesiástico, né, está uma longa data já, e essa experiência é importante. Tem coisas que os livros... Mas o senhor conhece um médico que só leu o livro de medicina e aplicou a medicina para os outros? Ou um engenheiro que só leu o livro ali de engenharia e começou a construir casa? Não é assim, existe uma escola de pensamento. Existem pessoas, existem superiores, existe uma hierarquia que você tem que seguir, estar subordinado, para você poder, às vezes, entender alguma coisa que não está clara. Né? E nós vemos que falta essa humildade, esse sentir com a Igreja Católica, nessas almas, né, equivocadas que acabam querendo pontificar sobre coisas que sequer pisaram no seminário, sequer entendem, que sequer tiveram contato profundo, convívio com o padre tradicional, ou são sacerdotes, no caso que é muito mais importante, o sacerdote ter a graça de Estado, né? Ter a cura das almas, cuidar das pessoas, não é sair enxotando todo mundo, mas é você ver cada caso, examinar, inquirir, como o senhor fez. O senhor doa a vida para isso. O trabalho do senhor é esse é o seu ofício. Né? Agora, concílio... alguém vai se meter no ofício do outro? Né? Você faz isso, faz na vida real. Né? Com pessoas, ele vai começar, entra no hospital e diz, não, agora eu quero ser eu que vou ensinar aqui como é que faz, eu vou fazer essa cirurgia, pode deixar comigo. Tá? Eles expulsam você, eles prendem você, eles colocam você num hospício, no sanatório, se vê que não tem jeito da pessoa cair em si. Né? Cada um tem seu ofício. Você está lá em uma loja, né? O comerciante, ele que vai fazer as operações, vai atender as pessoas, fazer a venda, esclarecer sobre os modos de pagamento, etc. Cada um tem o seu ofício. Se você é cliente, você é cliente. Você não vai tomar o lugar do vendedor. Entende? No mínimo, isso é um ato de a pessoa não saber o seu lugar. Tá? Exato. E aí começa o quê? Injustiça, né? Começa a cometer injustiça, falta de caridade, né? Um abismo, um círculo vicioso e aí cisma. Exato. E inferno, final inferno. Então, há que analisar a intenção, não é? Por exemplo, não é? Como antes do concílio, né? Que era claro, isso não é a Igreja Católica, isso é uma Igreja Protestante, isso é uma Igreja cismática, etc. Ou seja, quando você aderia a isso, era claramente se desligando da Igreja Católica. Quando o bispo, esse que rompeu com o Papa Pio XII, né? Que fundou a ICAB, né? A Igreja Brasileira, ele funda, não é? De plena consciência, ou seja, é uma igreja à parte da Igreja Católica. De maneira consciente, ele se separa, não é, da Igreja Católica. Então, há uma intenção cismática. Não? De modo que, com o progressismo, com o Vaticano II, rompendo isso, ou seja, as pessoas, como eu falei, né? Se você perguntar a qualquer católico desses progressistas, ele vai dizer, não, religião não importa, Deus é um só. O próprio Bergoglio diz, não, para que fazer proselitismo, querer converter os outros, vai rezar lá na sinagoga, na seita protestante. Então, você não tem a intenção anterior de romper com o catolicismo quando você vai num culto, quando você vai numa seita dessa daí. Entendi, com certeza. Ele tá fazendo caridade, está fazendo bem.
Claro, Sim, eu vou deixar de ser católico, apostólico sim. romano agora, Aham. e você, né, batista, ou você, né, ou você da igreja brasileira, etc. Estou rompendo formalmente com o catolicismo. Então, tudo isso são nuances. E depois, bem, diz o Concílio Plenário Brasileiro que, se é o caso de abjuração de quem vem, por exemplo, das seitas protestantes, como eu expliquei, né? Nasceu no protestantismo, foi batizado no protestantismo, ou no cisma, né? Ou, por exemplo, que é um outro caso mais distinto, né, que a igreja pôs recentemente, que é dar o nome à maçonaria, né? E isso aí sim também, só dar o nome à maçonaria, não é? Já pertencer à maçonaria já é caso de abjuração, independente se você viveu anos ali ou não. Sim, senhor. E então, dependendo ainda da pessoa, quem seja a pessoa, essa cerimônia da abjuração, né, da profissão de fé católica, pode ser feita com o confessor, se vai causar escândalo, sim. Um escândalo grave para a pessoa. Né? Sim, sim, sim. Então, sempre há nuances. Você pode fazer diretamente com o bispo, com a ordinária, né, ou com o confessor, etc. Monsenhor, uma outra coisa, essas pessoas não entendem o que quer dizer pública. Isso. Não é verdade? Por exemplo, o prefeito da cidade, sei lá, sim. um padre, né? Uma pessoa, né, que tem, né? Ou seja, que isso vai prejudicar a minha imagem de alguma forma, porque eu sou conhecida em toda a cidade, eu peço encarecidamente que você faça isso assim, assado com o meu confessor, etc. Ou seja, há nuances da igreja. Né? Até isso a igreja compreende. Não, e pública, Dom Rodrigo, canonicamente falando, é o senhor, bispo, padre e o quê? 2 testemunhas. É isso, basicamente. Quer dizer, não precisa fazer uma live aí transmitir para todo mundo para ser público, ficar documentado, enfim. Tem 2 testemunhas. Exato. Então, esse celebrante acabou. Esse é o nosso problema, né? Sim. Por exemplo, quando eu morava em Juquitiba, né? Ou em Sapucaia, por exemplo, né? Eu não tenho internet. Eu vou fazer a transmissão ao vivo da pessoa que vai abjurar aqui agora. Vou chamar todo mundo, que ninguém vai, que eu moro no meio do mato. Ou só tem eu, que sou o pároco, né? Ou o sacristão, que está ali, né? Alguém que... Bem, público quer dizer fazer na igreja. Na igreja, exatamente. Isso que é. A ideia do público é isso, oração pública. Isso. É na igreja. Isso quer dizer público. Antes se foi foi 2 do 200 ou ninguém, enfim. Exato. Uma coisa é celebração pública, outra é celebração privada, que deu o senhor ali na... Exatamente. No altar e lateral, em perigo de morte, sim. Eu não vou fazer a pessoa fazer a lei, a abjuração, dar os últimos sacramentos e acabou. Não tem como você, a pessoa está morrendo, eu vou fazer todos os protocolos. Né? Então, tudo isso basta bem, se tiver uma testemunha que comprove que a pessoa que era herege, né, era protestante, falou, eu me arrependo do protestantismo, quero ser católico, quero morrer na igreja católica. Ponto. Você absolve ali, dá os últimos sacramentos e acabou. Sim, senhor. Então, são as normas pastorais do Brasil. Monsenhor, eu não concordo, o senhor deveria fazer assim, um assado, etc. E tal. É o que eu digo, né? Entre no seminário, vá ser padre, bispo ou fundador de alguma congregação, ou esteja à frente e decida. Exatamente. E quanto à questão da ordenação, a profissão de fé na ordenação, como que é isso? É obrigatório. A profissão de fé tridentina. É obrigatório. A profissão de fé e o juramento antimodernista são obrigatórios. Todos fazem. Né? Então, com relação a essa controvérsia do Padre Gilberto, eu divulguei aqui no canal. Penso que em parte, não entendi bem o que o senhor me mandou, mas enfim. Meu entendimento, aquilo ali, como eu sei que tem a profissão tridentina, da ordenação, nós sabemos como funciona. Então, se a abjuração é basicamente a profissão de fé tridentina... É o mesmo que a gente exige para quem vem da heresia, né? Exatamente, é a mesma coisa. Eu digo, quer a profissão de fé? Que é o que precisa para a abjuração? Está aí a profissão de fé. Então eu disse, a abjuração foi feita. Né? Mas nisso aí também, essa questão de comunicação, eu tenho interpretado, né? Foi uma interpretação falha minha. Eu entendi que tinha sido feita, mas na verdade o senhor, conversando melhor, né? O senhor, na realidade, entendeu que não era necessária abjuração nenhuma e não é. Né? Não. Diante das circunstâncias. É um problema de confissão
não é? Uhum. E Entendi. na confissão, Perfeito. o sacerdote ou o bispo, no meu caso, né, absolve tanto as excomunhões como suspensões ou interditos. Perfeito. É isso mesmo. Está na fórmula, né? Está na fórmula. Uhum. Muito bem. Então, eu acredito que isso põe um ponto final. É o que o senhor tem a declarar, se pronunciar sobre essa questão do padre Gilberto. Então, assim, as pessoas que, por algum motivo de consciência, algum escrúpulo, né, que foi plantado na sua consciência, estavam deixando de ir na missa do padre, tinha alguma dúvida, alguma coisa, fiquem tranquilos. Né? Foi feita uma avaliação, o senhor Rodrigo aplicou as regras, né, do pastoral coletiva, etc., né, princípios católicos, enfim, e está encerrada a controvérsia. Agora, claro, se você é de uma outra posição, enfim, né, aqui quem manda é o Dom Rodrigo, mas se você quiser, você pode também buscar um outro padre, enfim, mas como nós vemos, não por um motivo muito razoável.